Eu tenho certeza, e se eu tiver errado, você pode me cobrar, que você já ouviu alguém dizendo a máxima: se nós viemos dos macacos, por que ainda existe macaco? Vocês devem ficar super bravos com essa suposição, né? Faz sentido ficar bravo com isso quando você estuda isso, mas já pararam para pensar que essa é uma suposição extremamente inteligente? Tem toda uma lógica cronológica, uma associação de espécies nessa afirmação, nessa suposição. Toda a explicação do porquê os macacos continuam existindo se nós viemos deles é extremamente elitista, tendo em vista a desigualdade social do país, tendo em vista a situação das escolas públicas, a estrutura das escolas públicas, sabendo que 60% da nossa população com mais de 25 anos tem até o ensino fundamental completo e sabendo que esse conhecimento é super específico e super complexo também, não tem motivo para ficar bravo por isso. Então eu te proponho, vamos entender como isso funciona da forma mais simples, da forma mais tranquila possível, para no futuro, se precisar, se alguém te contar isso daí, a gente conseguir explicar da forma mais de boas possível. Você topa? Vamos? Muito prazer, meu nome é Beatriz Riso e hoje nós iremos conversar sobre evolução nua e crua. A gente vai comparar algumas teorias famosas, como o lamarckismo, como o darwinismo, e a gente pode até permear o assunto se ainda estamos evoluindo, estamos passando por um processo de evolução agora? Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curte esse vídeo, manda ele para um amigo, compartilhe nas suas redes. Isso é algo super simples, super rápido, que ajuda demais o canal a se manter ativo. Bia, não, peraí, que diabo é lamarckismo, darwinismo? Antes de qualquer coisa, o que é evolução? Evolução é o nome dado para a área que estuda o desenvolvimento dos organismos de forma populacional. Quais características mudam de uma geração para outra? Por que mudam? O que diferenciam essas espécies? Esse é um dos temas mais famosos dentro da área das biológicas, dentro da biologia, por ter batido de frente com o criacionismo, de que nós tínhamos vindo de Adão e Eva. Isso, obviamente, no momento onde ninguém imaginaria algo diferente disso. Especificamente hoje, a gente não vai falar de histórias, teorias, hipóteses de outros autores além de Darwin, mas a gente precisa sim citar e contextualizar que Darwin sentou em ombros de muitos gigantes. Darwin era elite. Ele nasceu em 1809 num berço nobre numa cidade com mais de 70 mil habitantes lá na Inglaterra. Contextualizando, Revolução Industrial estava acontecendo. Einstein, Mendel e Curie ainda não tinham nascido. Darwin tinha a escolha de fazer o que ele quisesse com a sua vida e isso era absoluta exceção no século XIX. Então, ser naturalista era uma profissão, meio que uma vocação de muitos e muitos poucos. Só que o Darwin soube usufruir disso muito bem. Como que eu posso dizer? Darwin, ele foi um bom comunicador científico, ele foi um bom divulgador científico. Ele conversava com outros naturalistas, ele conversava com geólogos, ele tinha acesso a materiais, a teorias, a hipóteses anteriores, como a hipótese de Lamarck. Ele conseguia conversar com pessoas que tinham a mesma ideia que ele, que pensavam na mesma vibe que ele, como o Wallace, que, segundo estudiosos, deveria ser coautor da Origem das Espécies. Então, assim, devemos endeusar Darwin? Não, porque eu, Bia, acredito que ninguém deva ser tratado como Deus. Mas ele fez, sim, uma coisa muito incrível, apesar dos pesares. Ele agiu pelas costas do amiguinho, ele era super afortunado, ele não fez mais que a obrigação, sabe? Mas ele escreveu com o próprio punho uma das obras mais respeitadas das ciências biológicas até hoje, 150 anos, mais do que isso depois. Lamarck nasceu em 1744 numa comunidade francesa com menos de 100 habitantes. Ele era o caçula de 11 irmãos. Contextualizando, isso foi antes da Revolução Francesa, Diderot e Voltaire já estavam vivos, Napoleão nasceria 10 anos depois e Descartes já tinha morrido. Ele estava destinado a ser padre, mas ele acabou entrando no exército depois que seu pai morreu. Um tempinho depois, ainda no exército, ele acabou se interessando pelas plantas, e aí o tempo foi passando, e um belo dia, num congresso, numa reunião entre cientistas, naturalistas, ele acabou falando que criaria um sistema de identificação mais eficiente do que o de Linnaeus, e enfim, ele ganhou sua fama por meio dessa fake news.
O tempo foi passando e ele foi ganhando notório respeito pelos seus trabalhos com as plantas. Ele virou botanista oficial do rei, ele virou curador real da França, muito chique, muito chique. E aí publicou muita coisa, discutiu muita ciência, não só na área botânica, né, mas também dentro dos invertebrados, da química, e ele se aventurou até na física. A sua teoria da herança dos caracteres adquiridos ou uso e desuso foi publicada em 1802 na sua maior obra, Philosophie zoologique, alguma coisa assim. Basicamente, a teoria se resume em tudo que você adquirir em vida, você passa para o seu descendente. Ele disse o seguinte, traduzido: o estado em que agora vemos todos os animais é, por um lado, o produto da crescente composição da organização, que tende a formar uma gradação regular, e, por outro lado, das influências de uma infinidade de circunstâncias muito diferentes que continuamente tendem a destruir a regularidade na gradação da decomposição crescente da organização. What the fuck? Traduzido pro brazuca, pro brasileiro, ele quis dizer o seguinte: tudo que a gente vê nos animais, todas as características que a gente consegue ver em um animal, elas, na verdade, é uma junção de modificações que eles sofreram ao longo da sua vida, ao longo da sua evolução, e que elas sofreram por meio de circunstâncias distintas. E eu acho que essas circunstâncias ele quis dizer fome, tipo de habitat que ele vivia, tanto de água que ele tomava, quem estava ali predando, enfim. Ai, Bia, mas o que tem de errado nisso? Por que o Lamarck é considerado tão errado e o Darwin é considerado tão certo? Não me parece errado. E não tá tão errado, de fato não está tão errado. A gente trata Lamarck na escola como se fosse um monstro, né? Ele errou. Mas na verdade não, o único erro, é até feio falar isso, porque o cara usou o que ele tinha na época e ele deduziu isso empiricamente. O erro que ele cometeu foi falar que isso tudo acontecia a nível de espécie, quando na verdade na teoria de Darwin e de Wallace eles tratam todas as modificações, toda a evolução a nível populacional. Vamos fazer uma suposição bastante grotesca. Vamos supor que o seu filho nasceu com um terceiro olhinho aqui. Só o seu filho. O seu filho nasceu com um terceiro olho, ele é totalmente viável, ele funciona muito bem, inclusive seu filho, ele consegue ver numa dimensão diferente da nossa, que é quase 180 graus para frente. Isso quer dizer que seu filho é mais evoluído do que o resto das pessoas? É claro que não. Isso quer dizer que seu filho sofreu uma mutação e essa mutação em seu gene expressou esse terceiro olho, certo? O que poderia ter sido qualquer outra coisa. Ah, mas ele enxerga melhor, então ele é mais evoluído. Engano seu, rapaz, engano seu. A evolução de Darwin, ela não segue uma linha positivista, benéfica, onde só as coisas boas contam. A evolução de Darwin diz respeito às modificações populacionais que ocorreram de maneira totalmente ocasional, de acordo com o que elas estavam vivendo no momento. Vamos supor aqui que existe uma população de lagartos, são seres ectotérmicos, isso é, eles adaptam a sua temperatura de acordo com o ambiente, ok? Ok. Grande parte da área que eles vivem pega fogo. Isso quer dizer que eles vão conseguir se adaptar para viverem num local que está no solo 50, 60 graus? Não, eles também não vão conseguir viver em 10, 5 graus, vai ser muito difícil para eles. Então assim, mesmo que eles consigam se adaptar à temperatura do ambiente, existe um limite. Isso a gente sabe, ok. Então, nesse incêndio, nessa queimada, vamos supor que existem dois tipos de lagartos ali naquela população de lagartos. Uns lagartos que têm esse limite um pouquinho maior e uns lagartos que têm esse limite de temperatura um pouquinho menor. Então, esses lagartos com temperatura com limite menor, eles aguentam de 20 a 40 graus. Enquanto os outros, o que tem esse limite maior, eles aguentam de 10 a 50 graus, 55 graus, vamos supor mais ou menos por aí. Esses lagartos com esse limite menor, eles vão acabar morrendo, certo? Se eles não conseguirem abrigo, eles vão morrer. Já os lagartos com um limite maior, eles vão conseguir sobreviver. E aí, consequentemente, eles vão conseguir gerar mais descendentes e eles vão criar uma população nova. Eles vão criar uma população onde a maioria dos lagartos tem esse limite de temperatura maior. Isso vai acontecer de uma geração para outra? Não. Aí a gente vai entrar numa outra seara, numa seara mais genética, da qual a gente não quer falar aqui nesse vídeo. Sabe quando o seu pai tem olho verde e você não tem olho verde? Pois é, essas coisas acontecem, sabe? Existe um cruzamento de genes ali no momento da fertilização. Então, pode ser que você tenha esse aumento
pode ser que acabe não rolando. Simplesmente porque não rolou. É por isso que uma característica ela precisa se perpetuar ao longo das gerações para ser tratada como de fato uma evolução. Seja essa característica boa ou ruim para aquele indivíduo no momento, não importa. Às vezes por conta do acaso isso acontece. Por exemplo, os pavões. Os pavões, ele tem uma cauda gigantesca e aí acontece uma coisa diferente chamada seleção sexual, da qual a gente também não vai entrar. Mas, cara, eles não conseguem voar por causa dessa cauda gigantesca. E as fêmeas gostam dos machos que são maiores. Então, olha que coisa bizarra. Os pavões selecionaram uma característica que não é vantajosa para eles. Tá vendo como às vezes a evolução é um pouquinho esquisita? Então, cara, se hoje em dia a gente ainda tem problemas de falar sobre evolução, sobre seleção natural, imagina como foi naquela época. Foi muito difícil da população engolir. Foi muito difícil dos cientistas entenderem isso e falarem, bom, talvez nós não viemos do Adão e da Eva, talvez nós viemos mesmo dos primatas. Isso levou muito tempo. O Darwin evitou até onde pôde essa afirmação de que nós viemos dos primatas, porque ele sabia do peso disso. Ele sabia do quão revolucionário isso era e de como isso ia mudar a sociedade. E Darwin não queria. Darwin era um cara muito tranquilo. E aí quem acabava defendendo ele era um amigo também naturalista, o Thomas Huxley, que ele era chamado horrendamente de Bulldog de Darwin, porque ele gostava dessas discussões políticas, ele era um divulgador científico. E enquanto Darwin não, ele gostava mais de se comunicar por cartas, não de falar com a imprensa, sabe? Era algo meio... O Huxley, ele é autor do livro Evidence as to Man's Place in Nature, que fala sobre os macacos e o homem terem um ancestral comum. Mas explicando isso em simples palavras, ao longo da evolução a gente compartilhou ancestrais com alguns macacos que evoluíram em coisas diferentes até formarem grupos distintos de primatas, dando origem diferentemente a nós, aos orangotangos, aos gorilas. A Terra mudou demais há 12 milhões de anos, que foi quando surgiu a primeira separação entre subfamílias, e os nossos ancestrais, eles acabaram mudando junto. Por isso essa ramificação na árvore. Lembra daquela coisa que as nossas características mudam de acordo com algumas mutações acidentais que ocorrem no nosso gene? Então, se essas mutações elas forem mais aptas do que as características anteriores ao ambiente em que a gente está vivendo, a gente vai gerar mais descendente. Essa característica vai permanecer. Me diz, o que é mais vantajoso? Ser bípede como nós, andar em duas pernas, ou ser semibípede ou bípede semi-arbóreo, que é quando você consegue andar sobre duas pernas, mas você também anda nas árvores? Depende do ambiente, depende de quais são os predadores daquela área, depende se aquela área tem árvore o suficiente ou não, depende se aquela área tem a grama muito alta e você precisa ficar de fato sobre as duas pernas para ver. Tudo depende do ambiente em que você está. Os nossos ancestrais bípedes, eles acharam um jeito de fazer isso dar certo, só que isso dependeu do ambiente em que eles estavam. Se eles fossem bípede num lugar onde o chão era coberto por cobras, isso talvez não fosse favorável. Da mesma forma que os nossos ancestrais, que são mais lá atrás, né, antes dos bípedes, eles também achavam vantajoso ser semibípede, ser semi-arbóreo, andar sobre duas patas, mas também se pendurar nas árvores. É por isso que a gente existe e é por isso que eles ainda existem. Em algum momento da história a gente se separou, eles continuaram existindo, a gente deu origem a uma outra coisa diferente. Só que o ancestral foi o mesmo. Sabe aquele teu primo que passou no concurso e você que fez o teu empreendimento dar certo? Vocês dois estão muito bem de vida, vocês dois estão felizes, tranquilos, trabalhando em nichos diferentes, trabalhando com coisas diferentes, mas os dois deram certo. Tem uma hipótese que chama a hipótese da savana, que diz que os nossos ancestrais bípedes, eles tiveram mais vantagem em ser bípede, porque era mais fácil de você olhar as coisas na mata da savana. Já viu a savana? Vou mostrar a savana aqui, ó. Toma, pá! Tá vendo? Então é mais fácil você ser bípede porque você tem uma visão mais ampla das coisas que estão acontecendo, além de você ficar com a tua mão livre para fazer o que quiser, para ficar com uma lança, para comer, para mantê-las limpas por qualquer motivo que seja, né? E cara, se isso é mais vantajoso, essa pessoa vai viver mais tempo.
Se essa pessoa vive mais tempo, ela tem mais tempo para se reproduzir. Se ela tem mais tempo para se reproduzir, ela passa mais e mais e mais os seus genes do bipedalismo. Foi muito... Eu acho que a gente pode falar que foi muito ocasional. A gente estava no lugar certo e na hora certa de fazer isso acontecer, sabe? Se a gente estivesse em qualquer outro lugar que não fosse tão vantajoso, talvez aquela pessoa que tivesse nascido com o gene do bipedalismo não tivesse se perpetuado, porque não ia ser tão vantajoso. E daí a gente, hoje em dia, talvez seríamos, sim, animais quadrúpedes, ou então semi-arbóreos. O livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, ele traz uma visão bastante ampla e bastante legal sobre como essas coisas aconteceram depois, né, que a gente se reiterou como espécie, que a gente falou, não, nós somos isso, então nós vamos continuar aqui. Como é que isso tudo aconteceu depois de um tempo, sabe? Por que que nós somos únicos no nosso gênero Homo? Então acho que vale a pena dar uma lidinha ou então acompanhar aqui no canal, já que a gente tem uma série chamada Trocando em Miúdos, onde a gente faz resenhas capitulares sobre esse livro. Legal, Bia, bacana, mas a minha pergunta é, ainda estamos evoluindo? Sim e não. Existem dois tipos de evolução, assim, bem grosseiramente falando, a macroevolução e a microevolução. A macroevolução são as evoluções que a gente adquire ao longo de muitas gerações, de muitos anos de vida sofrida. Instabilidade de alimento, muitos predadores, clima muito extremos, sabe? Altas temperaturas, baixas temperaturas. Coisas que, no geral, a gente não vive hoje. A gente vive, sim, uma desigualdade social aqui no Brasil grotesca, que fez a gente voltar para o mapa da fome ainda no governo Temer, mas ainda a gente não sabe se essa privação de comida fez a gente evoluir de alguma forma. A real é que se faz. Não é para faltar comida para ninguém nesse país. Aqui não é experimento fisiológico, não. Enfim, darwinismo social, tema de outro vídeo. A gente tem recursos que fazem com que a gente não sofra uma adaptação ao calor, por exemplo. Vamos pensar se a gente não tivesse ar-condicionado. A gente vê em si um aumento da temperatura constante nos últimos anos. E as pessoas que sofrem com a pressão baixa por conta do aumento da temperatura, elas iriam sofrer demais, e eu tenho certeza que algumas sofreriam até a morte. Sim, isso aconteceria sim. Eu, Beatriz, eu sofro disso, por exemplo. No verão, eu tenho muita queda de pressão, então eu provavelmente seria uma pessoa que iria pro saco se não tivesse ar-condicionado, se não tivesse um ventiladorzinho na cara. E aí os que aguentariam iam sobreviver tranquilos, passariam seus genes pra frente, e os que não aguentam, assim como eu, talvez morreriam, e aí o gene não iria pra frente. Mas isso não acontece, né? Por conta do ar-condicionado, por conta das tecnologias que a gente tem hoje. Então, aguentando ou não aguentando, a gente continua vivendo. O que consegue aguentar, passa o seu gene para frente. O que não consegue aguentar, passa também o seu gene para frente. Independe disso. Algumas pessoas também falam sobre as microevoluções relacionadas aos laticínios, cuja nós somos a única espécie que aparentemente conseguimos digerir a lactose depois de velho. O que eu também não consigo. Eu sou um fiasco do ponto de vista evolutivo, gente. Mas será que conseguimos? Porque realmente conseguimos, realmente houve uma evolução ao longo dos anos, ou porque somos a única que temos acesso ao supermercado? Afinal de contas, a gente não vê um bezerrinho comprando leite, né? No mercadinho da esquina, isso não acontece. Desconheço também de algum estudo populacional que fale que uma vaca ela consegue digerir o leite, consegue digerir a lactose depois de velha. Será que isso já foi feito, sabe, de geração para geração? Não sei. Enfim, muitas questões sociais que envolvem a evolução humana, e não tem como falar de gente sem falar de sociedade, e aí a discussão fica super complexa, muito mais do que eu gostaria que ficasse, então isso fica para próxima. Bom, completo esse vídeo falando que o darwinismo, ou a teoria da evolução do mais apto, passou a ser aceita na academia com peso depois da descoberta do DNA, depois da descoberta do gene, o que aconteceu anos depois da morte de Darwin e deu origem ao neodarwinismo. Faltou esse único pontinho, né? Quase nada, né? A descoberta do gene. Imagina, coisa tranquila. Para o Darwin conseguir
contar tudo com maestria, tudo. Assim, esse foi o único ponto fora do que a gente sabe de fato hoje. Mas isso obviamente não tira todo o seu prestígio merecidíssimo que tem até hoje. Bom, pessoas, por hoje ficamos por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo especial de 1000 inscritos. Eu gostaria de agradecer a todos e cada um de vocês por apoiarem o canal, pelo carinho que tem pelo canal. Tudo que eu desejo é uma vida muito longa e muito próspera a você, meu querido telespectador, e ao canal e, óbvio, a mim, né? De novo, novamente, outra vez, o meu muito obrigada. Todas as referências utilizadas para compor esse vídeo estão aqui na descrição. Chequem, validem, sempre questionem aqueles que estão falando de forma ativa, tá bom? Vejo você semana que vem. Um beijo. Tchau, tchau. Gente, já li a origem das espécies 2 vezes, mas tá tão empoeirado. Jesus amado, graças a Deus eu não tenho alergia a ácaro, viu? Mas é bonito, né? Olha só. Olha. Que coisa linda, bicho. E tem ilustração, tem ilustração. Vocês acham que eu ganhei esse livro de Natal? Nossa Senhora. Olha. Nossa, essa ilustração é muito feia. Não vou mostrar. Tchau.